Faetonte, Ovídio. Faetonte era filho de Apolo e da ninfa Climene. Um dia, um colega riu da ideia de ser ele filho de um deus, e Faetonte foi, furioso e envergonhado, falar com a mãe. Se tenho realmente origem celestial, disse ele, dê-me alguma prova. Vai ter com seu pai e faz tu mesmo a pergunta, respondeu Climene. Não será difícil, a terra do sol fica junto à nossa. Repleto de esperança e orgulho, Faetonte viajou até as regiões do nascente. O Palácio do Sol ficava sobre altivas colunas, ouro e pedras preciosas conferiam-lhe brilho, e os tetos eram feitos de mármore polido, as portas de prata. Nas paredes, Vulcano representara a terra, o mar e os céus com seus habitantes. No mar havia ninfas, algumas divertiam-se nas ondas, outras cavalgavam peixes e outras mais sentavam-se sobre as pedras a secar os cabelos verde-marinhos. A terra tinha cidades e florestas, e rios e divindades rústicas. Em tudo encontrava-se uma semelhança com o glorioso paraíso, e nas portas prateadas os 12 signos do zodíaco, 6 em cada lado. O filho de Climene chegou ao topo da árdua subida e adentrou os salões do pai. Dirigiu-se aos aposentos do sol, mas deteve-se a uma certa distância, pois a luz era mais forte do que podia aguentar. Febo, ostentando vestuário de cor púrpura, estava sentado em um trono, que brilhava como se coberto de diamantes. Entre sua mão direita e o lado esquerdo estavam o dia, o mês e o ano, e, a intervalos regulares, as horas. A primavera, de pé, tinha a cabeça coroada de flores. O verão, com as roupas jogadas de lado, ornava-se com uma guirlanda formada de feixes de grãos maduros. Estavam presentes também o outono, com os pés manchados pelo sumo das uvas, e o empregelado inverno, com os cabelos enrijecidos pela geada. Cercado por esses assistentes, o sol, com o olho que tudo vê, contemplava o jovem fascinado pela novidade e o esplendor da cena. Qual é o propósito de tua visita? Perguntou ele. Ó, luz do mundo sem fronteiras, retrucou o jovem. Rogo que me seja dada alguma prova de que sou realmente vosso filho. Terminou de falar, e o pai, deitando ao lado os raios que brilhavam em torno da própria cabeça, fez-lhe um sinal para que se aproximasse. Tu és meu filho, disse, abraçando-o. O que tua mãe te disse é verdade. Para acabar com tuas dúvidas, pede o que quiseres, e o presente será teu. Convoco para servir de testemunha o temido rio Estígis, pelo qual nós, os deuses, juramos em nossos compromissos mais solenes. Muitas vezes, Faetonte ordenava ao sol a cruzar os ares e imaginara a sensação de conduzir a carruagem do pai.
instigando os cavalos alados em seu percurso celestial. Percebi agora que o sonho poderia tornar-se realidade. E prontamente respondeu em voz alta: Quero tomar vosso lugar por um dia, Pai. Por um dia apenas. Quero conduzir vossa carruagem pelo céu e trazer luz para o mundo. Logo, o sol percebeu a tolice da promessa e balançou a cabeça, radiante em sinal de alerta, dizendo: Falei precipitadamente. Este é o único desejo que não posso atender, e insisto que o reconsideres, pois estás pedindo algo inadequado à tua juventude e força, meu filho. Tu pertences ao mundo dos mortais, e o que pedes está além do teu poder. Por não saberes, aspiras ao que mesmo os outros deuses não podem, a não ser eu mesmo. Nenhum outro pode conduzir o flamejante carro do dia, nem mesmo Júpiter, cujo terrível braço direito arremessa os raios, o tentaria. A primeira parte do caminho é íngreme, continuou o sol, tão íngreme que mesmo estando bem disposto pela manhã, os cavalos têm dificuldades para vencê-la. A parte intermediária da jornada me leva para bem alto no céu e quase não consigo evitar o espanto ao olhar para baixo a fim de ver a terra e o mar estendidos sob meu caminho. A última parte da estrada é um declive acentuado e requer condução muito precisa. Tétis, mulher do oceano, que aguarda a minha chegada, costuma tremer ao pensar que eu possa cair de cabeça para baixo. Acresce a tudo isso o fato de que o céu está sempre girando e carregando consigo as estrelas. Preciso estar constantemente em guarda para que esse movimento, que a tudo arrasta, não me apresse a concluir minha jornada. Imagina que eu te empreste a carruagem. O que farias? Serias capaz de manter o curso enquanto a esfera gira sobre ti? Talvez penses que haja florestas e cidades, moradas de deuses, palácios e templos pelo caminho. Pelo contrário, pela estrada cruzam monstros aterrorizantes. Ela passa entre os chifres do touro, em frente ao arqueiro e perto das mandíbulas do leão, e onde o escorpião estende os braços num sentido e o caranguejo do outro. Tampouco acharás fácil conduzir esses cavalos, que expelem fogo pelas narinas e boca. Mal posso contê-los quando resistem ao comando das rédeas. Cuidado, meu filho, ou estarei dando-te um presente fatal. Reconsidera teu pedido enquanto ainda podes. Queres prova de que nasceste do meu sangue? Dou-te prova disso ao temer por ti. Olha o meu rosto. Quisera eu que tu pudesses olhar em meu coração, e lá verias o carinho de um pai. Olha ao teu redor e pede qualquer das riquezas da terra ou do mar. Pede e terás. Mas minha súplica é para que não peças isto. É a destruição, e não a honra, o que queres. Irás conseguir se insistires. Fiz um juramento e ele deve ser mantido, mas insisto em que peças com mais sabedoria. Concluiu o que tinha a dizer, mas seu aviso de nada serviu, e Faetonte ateve-se ao pedido. E assim, tendo resistido o mais que pôde,
Febo conduziu o filho até onde se encontrava a carruagem. As rodas eram feitas de ouro e os raios de prata. Nos arreios, todos os tipos de joias refletiam o brilho do sol, enquanto o rapaz a olhava admirado. A aurora abriu as púrpuras portas do oriente, deixando à vista um caminho coberto de rosas. Febo, quando viu a terra começar a reluzir e a lua preparando-se para recolher-se, mandou as horas arrearem os cavalos. Elas o obedeceram e trouxeram dos altaneios estábulos os corcéis, bem alimentados de rica ambrosia. Em seguida, o sol espalhou no rosto do filho uma loção mágica que o permitiria aguentar o fulgor das chamas. Colocou-lhe sobre a cabeça a coroa de raios e resignou-se. Se insistes nisso, disse ele, ao menos atenta aos meus conselhos. Não abusa do chicote e mantém a rédea curta. Os corcéis não precisam de assulamento. No entanto, precisas esforçar-te para contê-los. Não toma a estrada reta que atravessa os 5 círculos do paraíso. Toma a da esquerda. Evita as zonas boreais e austrais. Fica dentro dos limites da região mediana. Verás as marcas da roda e elas te guiarão. O céu e a terra precisam cada um da sua cota de calor. Portanto, não anda muito alto, ou queimarás as moradas celestiais, nem muito baixo, ou tocarás fogo na terra. O caminho do meio é melhor e mais seguro. Deixo-te agora com a sorte, e espero que ela te faça um plano melhor do que o teu próprio. A noite já vai além das portas do ocidente, e não podemos nos retardar mais. Pega as rédeas. Ou, melhor ainda, aceita meu conselho e deixa-me trazer luz para o mundo enquanto ficas aqui e observas em segurança. Mas enquanto o sol falava, o rapaz saltou para dentro da carruagem e, de pé, tomou as rédeas. Deleitado, desfazendo-se em agradecimentos ao pai relutante. Os cavalos encheram o ar com seu bafo flamejante e, impacientes, açoitaram o chão com os cascos. Foram baixadas as estacadas e surgiu à sua frente a planície infinita do universo. Partiram, cruzando as nuvens em disparada, rumo aos ventos do leste. Os corcéis não tardaram a perceber que seu fardo era mais leve do que o normal. Qual navio sem lastro que aderna e segue a deriva pelo mar. A carruagem prosseguia velozmente como se estivesse vazia. Os cavalos seguiram adiante, abandonando a estrada habitualmente percorrida. Faetonte começou a entrar em pânico. Não fazia ideia da direção para a qual deveria voltar as rédeas, e mesmo que soubesse, não tinha força para puxá-las. E assim, pela primeira vez, a ursa maior e a ursa menor foram chamuscadas pelo calor e teriam mergulhado na água se fosse possível. A serpente, que fica enrolada em torno do polo, tórpida e inofensiva no frio dos céus, aqueceu-se e contorceu-se enfurecida. Quando olhou para a terra, que se espalhava pela imensidão abaixo dele, o pobre Faetonte empalideceu e os joelhos tiritaram de pavor.
apesar de toda resplandecência ao seu redor, a vista se lhe turvou. Desejou nunca ter tocado os cavalos do pai. Estava sendo levado como um navio arrastado em meio à tempestade, quando o comandante nada pode fazer além de rezar. Já deixara para trás grande parte da estrada celestial, mas ainda havia muito mais pela frente. Encontrava-se estonteado e confuso, e não sabia se segurava as rédeas ou se as largava. Esqueceu-se dos nomes dos cavalos. Horrorizava-o a visão das formas monstruosas espalhadas pelo céu. O escorpião, por exemplo, esticava as duas enormes garras em sua direção, enquanto a presa venenosa espichava-se atrás. A coragem de Faetonte esmoreceu, e as rédeas caíram-lhe das mãos. Os cavalos, ao sentirem as rédeas soltas em suas costas, partiram a toda em direção às regiões desconhecidas do céu. Corriam pelas estrelas, fazendo sacolejar a carruagem, passando por lugares onde não existia trilha, ora nas alturas, ora bem próximos à terra. A lua observou estarrecida a carruagem do irmão, passando por baixo da sua. As nuvens começaram a evaporar e os picos das montanhas a incendiar-se. Os campos estorricavam com o calor, as plantas murchavam e as plantações eram consumidas pelas chamas. Cidades pereciam com suas muralhas e torres, e nações inteiras viravam cinzas. Faetonte via o mundo pegando fogo e sentia o calor intolerável. O ar parecia o sopro de uma fornalha, cheio de fuligem e fagulhas. As emanações do calor conferiam um brilho esbranquiçado à carruagem, que dava guinadas ora para um lado, ora para outro. Florestas transformavam-se em desertos, rios secavam, e a terra abria-se em rachaduras. O mar encolheu e estava prestes a transformar-se em seca planície. Por 3 vezes, Netuno tentou erguer a cabeça para fora da água, e nas 3 foi impedido pelo calor violento. A terra, então, em meio à evaporação das águas, protegendo o rosto com as mãos, olhou para o céu e com uma voz trêmula chamou por Júpiter. Ó Senhor dos deuses, gritou ela, se fiz por merecer esse tratamento, e é vossa vontade que eu pereça ao fogo, por que nos poupais de vossos raios? Deixai-me pelo menos cair por tuas próprias mãos. É esta a recompensa por minha fertilidade? É por isso que dei forragem para o gado e frutas para os homens e incenso para vossos altares? E o que fez meu irmão Oceano para merecer tal destino? E olhai para vossos próprios céus, até os polos estão evaporando, e se eles tombarem, vosso palácio cairá. Se o mar, a terra e o céu perecerem, voltaremos ao antigo caos. Salvai o que ainda resta das chamas devoradoras. Considerai e livrai-nos desse momento terrível. Subjugada pelo calor e pela sede, a terra nada mais conseguiu dizer. Mas Júpiter a escutou e viu que todas as coisas pereceriam se não ajudasse logo.
subiu à torre mais elevada do céu, de onde costumava espalhar nuvens sobre o mundo e provocar seus poderosos trovões. Brandiu na mão um raio e arremessou-o sobre o condutor da carruagem. O carro explodiu. Os cavalos ensandecidos romperam as rédeas, as rodas se estraçalharam e os destroços ficaram espalhados entre as estrelas. E Faetonte caiu das alturas, com o cabelo em chamas, feito uma estrela cadente. Morreu muito antes de iniciar a queda. Um deus rio o recebeu e apagou as chamas que consumiam seu corpo. Fim.